exatamente o que eu ia perguntar. Está sendo substituído o ponto em papel pelo ponto eletrônico. Uma grande diferença. Nosso horário de saída pela manhã é às 11h30. Nossa entrada às 1h30. Isso não é novidade para ninguém dos que estão aqui. Lhe questiono, como a casa vai encerrar o expediente externo ao meio-dia e retornar a 1h, como um servidor que poderia fazer 2 horas de intervalo e só tem ele no setor, fará esse intervalo de 2 horas, já que, nas suas palavras, ele seria... poderia levar o filho na escola, seria... Eu não sei se eu entendi direito, me desculpa... um privilégio de fazer essas 2 horas de intervalo, um benefício, não entendi direito. Mas como esse funcionário, que é chefe do setor, que é o único no setor, fará as 2 horas que hoje é previsto no ponto, porque o expediente externo encerra às 11h30 e retoma a 1h30. Como ele vai poder levar o seu filho na creche ou buscar na escola, enfim, dentro dessas 2 horas, e o ponto, ele não pode ficar mais que 1 hora fora. Ele é o único servidor e não está contemplado nas exceções. É só isso que eu gostaria que fosse levado em consideração. Eu vou fazer só uma interrupção aqui na ordem dos inscritos. O diretor fala que está sendo negociado e que não vai falar que está sendo negociado com o sindicato. Na verdade, a questão é a seguinte: a única coisa que foi falada na paritária a respeito disso que o Jorge pergunta, da carga horária e tal. 36 horas semanais, se forem aceitos e fechado o acordo coletivo. Se não, são 40 horas e 2 de almoço. Desculpe, e 2 de almoço, tá? Então não se engane, porque não há negociação, discussão. Ou é tudo, ou aceita tudo e fecha o acordo, ou 40 com 2 de almoço, tá? Isso é o que a gente vai falar amanhã na Assembleia. Fora isso, não tem mais nada. Não se engane que não há mais nada. No início do ano, nós fomos 3 lá na assessoria, como o senhor bem sabe, tá? Antes de chegar a Simone, uma colega teve licença para tratamento de pessoa da família, outra também tive que voltar 2 dias antes de férias. Como expediente semanal, tá? Expediente externo, será de 41h30 e eu tenho que cumprir 36 horas semanais, se tudo der certo, se não 40 mesmo assim. O que aconteceria com essa 1h30 ou 6 horas, 5 horas e meia que eu não, sozinha? Como eu ficaria 41h30, sendo que a minha carga horária é 36 horas? Que o expediente externo vai ser 41h30. É essa a questão que eu coloquei. Vai extrapolar a carga horária do funcionário, mesmo que sejam 40 essa hora. Na prefeitura são 40 horas semanais, sendo que é das 8h30 ao meio-dia, que dá 3h30 de manhã, e da 1h30 às 6 da tarde, que dá 4h30 da tarde, somando 8 horas semanais, 40 horas, 8 horas diárias, 40 horas semanais. Bate com a carga horária do funcionário. Estava se trabalhando na hipótese de, por causa dessa questão do horário de intervalo, ser flexível entre 1 ou 2 horas, que o servidor fizesse sua carga horária de 36 horas dentro desse expediente. Esse é o objetivo do ajuste do intervalo. O servidor
Essa hora que está sobrando, quem é que vai? 1h30. Quem vai trabalhar o... Porque a ideia do horário núcleo, que a gente fala de expediente externo, que seria a proposta das 9 às 17, onde ocorreriam todas as reuniões e a pessoa necessariamente seria encontrada. Todo mundo estaria ali, nesse horário. O centro também trabalha com horário duplo, talvez se parte por aí. Talvez é uma sugestão que deve avançar. Tem um esquema de horário núcleo que foi levantado também essa hipótese. O que é horário núcleo? Horário núcleo seria um horário que o servidor teria que estar ali. Então, entender os prós e os contras dos diversos setores. Isso. Pois é, esse é o problema. Para alguns serve o horário núcleo, para outros setor. E por isso que nós não estamos trabalhando com horário núcleo, porque não caberia para nós. É um horário rígido, tá, pessoal? E naquele horário tu não poderia faltar, que tu teria que estar. Mas não, naquele horário os setores têm que estar funcionando. No caso do setor ter apenas um funcionário, aquele um funcionário tem que cumprir o horário núcleo, que é adequado à carga horária semanal dos funcionários, previsto em acordo, em legislação, quer que seja. Além do horário núcleo, tu tem a flexibilidade de entrada e saída, e aí se dá a autonomia dos setores de compor os que chegam antes e os que saem mais tarde, considerando que no período do horário núcleo as chefias estarão presentes e as pessoas o setor estará funcionando a pleno. No caso da taquigrafia, por exemplo, dentro desse horário núcleo, se vocês têm uma atividade que vai até muito tarde, poderiam estar menos pessoas no início do horário núcleo e todo o setor. Mas, para isso, o ponto teria que ter uma característica chamada flexibilização, que é, ele teria horários de entrada e saída. O horário núcleo estaria completo por autonomia dos setores e cada setor disporia a quantidade de funcionários que estaria no horário núcleo ou nas pontas, de acordo com a necessidade do setor e do funcionário. Essa seria a lógica ideal de funcionamento da Da casa, para não romper com a dinâmica. Essa é a lógica ideal de funcionamento da casa. Que é muito diferente da prefeitura. Jorge. Isso foi sugerido no sindicato. É assim que nós funcionamos aqui. Isso não funciona na realidade. Isso foi sugerido mais de uma vez. É que, Funciona. a minha questão é que, mesmo com a implantação do relógio eletrônico, que a administração queira fazer, o que o Elson está querendo dizer é que a casa tem uma natureza própria, que precisa tentar conhecer para poder fazer, senão o senhor vai ter um regramento do tamanho de um livro de 300 páginas, que eu acho que o senhor não quer. Um dos problemas que está acontecendo é que a gente não está questionando exatamente saber as razões que levaram a administração a alterar então o horário de expediente. Estou entendendo que então passa a ser das 8h30, não às 11h30, mas das 8h30 a meio-dia, não da 1h30 às 6, mas da 1 às 6. É isso que eu estou entendendo. E, efetivamente, esse aumento de expediente tem uma consequência na organização das rotinas da casa e isso implica principalmente uma maior alienação do trabalho, né, dos servidores. Mas o que eu quero dizer é uma questão básica. Eu acho que a única forma do senhor resolver o dilema que o senhor a si próprio colocou é voltar ao que era o passado. Por que o livro ponto funciona e todos os indicadores dos funcionários aqui apontam para que vai haver muitos problemas no relógio ponto, apesar de o senhor tentar colocar essa fase de ajustes, né, no campo? É que existia uma coisa básica que era a confiança da administração nas suas chefias. E as suas chefias eram responsáveis por administrar as grades e o ponto. E
e os horários dos funcionários. Como é que agora a gente, o que aparentemente é neutro, que é o ponto, vai fazer isso? A única forma que o senhor vai ter é concedendo maior poder às chefias para que elas possam fazer os ajustes necessários. Cada vez mais que o senhor tentar elaborar regras, mais exceções vão vir dessa casa para o senhor, porque a realidade aqui é muito diversa. Então, o meu conselho é que o senhor pense assim, porque até agora que eu estou entendendo, ainda não está pronto o regulamento, né? Desse ponto, né? E o senhor tem um tempo para tentar ver os problemas que vão acontecer, né? E poderá que aconteçam outros depois da implantação, né? Como é que o senhor poderá deixar um legado de um livro ponto bem eletrônico bem organizado, se não as exceções que os funcionários têm a apresentar, né? Eu peço para o senhor tentar constituir, né, um grupo de trabalho que possa fazer os ajustes finais nisso para tentar considerar essa ideia, né? Só as chefias vão poder conseguir resolver os problemas para o senhor desse relógio ponto que vão ocorrer. O senhor vai ter que confiar nelas. O contrato prevê que... Não, hoje nós partimos desse horário base, das 8 às 9h30, aqueles ajustes necessários meio-dia e esse horário de saída. Porque questões pontuais nós vamos ir ajustando. Nós temos mês de agosto, agora julho, para normatizar o básico, né? Agosto para a fase de teste para funcionar em setembro. A regulamentação, os ajustes gerais do ponto, o contrato é de um ano. Então, todas as secretarias onde na prefeitura foi implantado o ponto eletrônico, tem questões que vão se ajustando no decorrer do tempo. Não é uma questão que isso está previsto, inclusive, no contrato. Diretor, só desculpa me atravessar a palestra, mas que contrato que é esse, diretor? Qual é o contrato? Não, quem vai ajustar é a Procento. Tá, mas a Procento vai ajustar conforme o que for determinado aqui. Exato, pela direção da casa. Então, assim, em relação ao que o senhor definiu, então. Tá, posso fazer a pergunta? Tenho duas perguntas. Uma, essa previsão ou essa possibilidade de banco de horas é para toda a casa? Um banco de horas sempre tem que estar autorizado pela chefia. Não. Mas todos vão poder fazer? Autorizado pela chefia. A chefia do setor? Isso está sendo discutido, chefia do setor ou o diretor da área. Não é o livre ficar aqui e fazer um banco de horas. Isso está claro que não vai ser assim. E por que não pode o banco de horas ser facultado a todos? O banco de horas é um horário extra que tu presta se o setor ou aquele setor necessita. Se não tem necessidade, você faz o banco de horas. Fica por requer. Diretor, eu vou fazer uma constatação, que eu acho que todo mundo está pensando dessa forma e vou ser o que vai explanar isso. Vocês dizem que estão desde o começo do ano trabalhando na ideia do ponto eletrônico. Nós estamos no mês de julho e o que vocês têm é uma folhinha com esboço de horário. É isso que vocês têm. É um festival de vamos ver como é que fica, tipo assim. Isso é uma casa pública, administração pública. As coisas precisam ser feitas mediante regulamentação. O que não está escrito não vale. O senhor vai fazer o teste do ponto. Teste supõe-se que se tenha cobaias para fazer o teste. Desculpe, mas
Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. O teste foi feito então com 23 mil cobaias da prefeitura. Em toda a prefeitura foi feito o teste do cobaia. Tinha uma regulamentação. Tem uma cartilha com lista de ocorrências, com o número possível de cada ocorrência. Isso será feito também depois aqui. O sindicato se botou à disposição dele. Cada secretaria foi ajustando a sua realidade e depois formatando em regras aquilo que... As melancias foram se ajeitando na carroça à medida que... A regra não é geral para todas as secretarias, nem a regra da prefeitura vale para a Câmara. O Simpa não participou em nenhum momento da implantação do ponto, da discussão prévia, na prefeitura, se o critério é a prefeitura? Na prefeitura, a implantação do ponto foi uma determinação do Fortunati. Então foi bom. Então O fato de que o Simpa acabou de fazer uma greve, não... Uma outra pergunta, diretor. Por que a casa tem tanto medo da participação do sindicato em auxiliar a elaborar a administração da casa, no sindicato auxiliar na elaboração do ponto? Por que isso é visto com tanto receio e com tanta repulsa dessa forma? Olha, nós estamos abertos a sugestões quanto à melhoria das particularidades da implantação do ponto. E se criarmos um grupo de trabalho para trabalhar com a questão do ponto, por que isso é tão ruim? Pode vir sugestões de como, agora, um grupo de trabalho para nós discutir o ponto, nós não vamos fazer. Esse foi feito no ano passado. A regulamentação, nós vamos evoluindo e vamos discutir, vai ser aprovado na mesa. E, diretor, então eu me pergunto, em relação ao grupo do ano passado, por que a minuta que surgiu daquele grupo não foi usada como parâmetro para começar a elaborar a regulamentação desse ano? Nada do que o senhor falou fecha com o que foi discutido no grupo do ano passado, no qual eu fazia parte, a Cláudia, o Sandro e vários outros funcionários. Não tem absolutamente nada a ver com o que foi discutido no ano passado. Inclusive, os membros da administração da casa participavam também. Exatamente. A direção da casa, junto com os seus diretores e a mesa diretora, está discutindo essa modelagem aqui. E a Procem? Nós estamos usando um sistema que a Procepa usa para toda a prefeitura. Essa modelagem é a resposta daquela sequência de perguntas que a Procepa fez para os representantes da direção da casa, né? Essa modelagem, como o senhor chama, é a resposta àquelas perguntas que a Procepa fez aos representantes da administração da casa nas reuniões iniciais das tratativas da implantação do ponto, não? Sim, como ela fez para as diversas secretarias. Diretor. Pode ampliar ou diminuir. Então é um... Sim, se houver estudo, pode. Diretor, tudo bem? Depois de tudo que os colegas colocaram aí com relação às diversas diferenças entre os horários dos setores, há a possibilidade desses equipamentos que estão vindo até a casa não contemplarem alguma dessas exceções que são muitas e não se conhecem todas? As exceções, nós todos vamos trabalhar as exceções e se alguma ficar fora, eu sugiro que vocês procurem os diretores para nós incorporar a regra geral. Mas há a possibilidade então de um relógio não contemplar uma dessas necessidades? Levem até os diretores que será avaliada. Tá. Então há possibilidade. Havendo possibilidade então de o relógio não contemplar uma dessas necessidades, quanto mais ou menos que a casa vai gastar ou está gastando, está prevendo gastar na aquisição e serviço desses equipamentos? Isso é uma discussão da administração da casa. Quer dizer então, deixa eu concluir então. Vamos aqui discutir um ponto. Quer dizer então, vocês não estão discutindo nada. Quer dizer então que o dinheiro público, o dinheiro do município de Porto Alegre vai ser colocado à revelia num teste que não se sabe se vai dar certo ou não? Toda a prefeitura implantou o ponto eletrônico, e a Câmara também vai implantar o ponto eletrônico nos mesmos moldes e preços praticados na prefeitura. Ok.
O que o Lissandro quer dizer, o que está implícito, o Lissandro é muito técnico, ele não sabe falar direito. Então eu vou explicar a vocês. O Tribunal de Contas da União, que quem segue é o Tribunal de Contas dos Estados, ele tem uma cartilha muito precisa sobre quais são as etapas da aquisição de um serviço ou produto de TI. Tá? E ele aponta diretamente isso. Seja um contrato celebrado entre uma empresa pública, sem licitação, com dispensa, por pregão, tomada de preços, o processo é o mesmo. As etapas são as mesmas. Então, a utilização da preocupação dele é a eliminação, a não observância ou a não observação da cronologia dessas etapas. Puxa, acho que eu falei mais difícil que o Lissandro. Mas acho que vocês entenderam. Não dá para desenhar? É isso aí. Não, eu acho que nós já fizemos uma conversa geral. E só a Tatiana que pediu. Né? Vai ter tique. Não, pela especificidade. A Câmara não tem necessidade do TIC. Não vai. A pergunta da Tatiana foi se o relógio de ponto vai emitir o ticket de comprovação do horário de Não, tem que ter. segundo diretor. Não? Vai estar no sistema? Estará no sistema, mas o serviço. Mas na Procepa tem. A Procepa, porque a RIS, Procepa e PTC precisa. Mas a Câmara não precisa. Por que não? Porque está previsto em lei que não há necessidade. Qual lei? Comprovação? Portaria 1510 do Ministério do Trabalho e Emprego. É porque iria custar mais caro os equipamentos. E aí ia passar ali. E aí ia passar o limite. Mas não é processo isso? Ah, mas isso aí é bom. Alguma pergunta mais? O limite do quê? De contratar sem licitação? Ah, muitas coisas explicam. Ricardo? Inclusive, a sugestão de um dos grupos de trabalho que tiveram no passado, que já citou, consta no relatório final do grupo de trabalho que seriam 11 equipamentos. E não sei como, acho que diminuíram lá de 2013 para cá, acho que pela metade do número de funcionários da Câmara, que passou a ser necessário apenas 6 relógios. Sobre a quantidade de relógios, vamos fazer um parâmetro. A Procepa tem 400 funcionários e tem 2 relógios. Uma comparação. Não, uma comparação para fixação. Usam um relógio. Só o certificado. Quantos secretários de vereador tem lá? Não, Mas eles têm um acordo eles usam 2 relógios. 6 relógios, 5 relógios, 4 relógios, com a flexibilidade é o suficiente. Mas, diretor, como o senhor mesmo disse, ano passado já vinha se estudando, está se dando continuidade. Se ano passado, através de um grupo de trabalho técnico anterior a esse grupo que eu lhe falei, que era da regulamentação, ficou definido 11 relógios e agora se passa para 6, ele passou... Quer dizer que nós podemos gastar dinheiro à toa. Não, que o grupo ano passado se serviu, não foi sério? então não serviu. Não, se 4 ou 5 relógios dão conta, não tem necessidade de comprar 11. Mas o período de teste, mas o senhor vai acatar a ideia de aumentar se vier a necessidade. Se tiver necessidade, nós poderemos analisar